Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje vamos dar continuidade à nossa websérie, né? Então, quem não está sabendo aí desse assunto, sugiro ver o vídeo anterior que vai estar aqui nessa playlist, né? Onde que eu vou estar apresentando esse projeto, enfim, essa websérie, onde que a gente vai estar passando aí por todo o processo de desenvolvimento de um software, dando um foco, né? Dando uma ênfase maior na parte de testes e qualidade de software. Beleza? Bom, então, interessante aí ver esse vídeo inicial. Mas, para essa segunda aula, né, para esse segundo vídeo, né, dessa série, a gente vai falar aí sobre, principalmente, a parte do back-end da nossa aplicação. Beleza? O nosso back-end, ele é bem simples, como eu já tinha passado aí para vocês no vídeo anterior. Né? Basicamente, a gente tem algumas rotas, né? É um sistema bem simples, onde que a gente vai estar tendo a opção de cadastrar produto e listar produto. Né? A gente tem aqui o limpar, né? Que é excluir todos os nossos produtos de uma lista, ok? Cadastrar, buscar os produtos, né? Aqui um método get. E também aqui cadastrar os nossos produtos, beleza? Nesse momento, a gente não está gravando isso em nenhum banco de dados, enfim. A gente simplesmente está gravando numa lista. Né? Então, a partir do momento que nosso sistema, né, nosso back-end aí, ele é derrubado, né, a gente para a execução dele, essa lista de produtos que foi incluída, obviamente, ela é perdida, né, porque somente está na memória aí durante a execução da minha parte do back-end. Beleza? Isso é bastante importante aí para entender o nosso contexto aí dos nossos testes que eu vou estar mostrando, né, que foram feitos. Beleza? Legal. Tendo esse contexto aí do back-end, né, o que a gente entende? A gente tem aí algumas possibilidades que normalmente a gente acaba testando. Bom, os testes unitários, né? Num contexto aqui do back-end, a gente consegue testar aqui essas funções aqui, principalmente, né? A questão de cadastrar, listar e limpar produtos. Beleza? A gente consegue fazer alguns testes unitários em cima disso. Beleza? E os testes que a gente tem hoje, justamente eles estão escritos aqui. Beleza? Eu estou utilizando aí o próprio PyTest para fazer esses testes unitários. A gente consegue utilizar, né, no contexto do Python, o Unit Test, se eu não me engano, do próprio Python também, só que o PyTest aí é mais amplamente utilizado, tá? Inclusive para os testes unitários também, beleza? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Né? A gente tem aí 3 testes unitários, um para limpar produtos, outro para listar produtos e outro para cadastrar produtos. Que é bastante importante comentar, né? Testes unitários, eles não podem ter dependência de algum sistema executando, enfim. Claro que sempre existem exceções, mas a ideia do teste unitário, da base, né, de uma pirâmide de testes, é executar esses testes considerando o código da nossa aplicação. Então, eu não deveria ter aí um banco de dados associado, não deveria ter minha aplicação rodando. A partir desse momento, a gente já estaria falando aí de testes de integração, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Beleza? Então, legal, aqui nos testes unitários, né? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um import, né, justamente nas funções de limpar, listar e cadastrar produtos, ok? E também aí da minha lista de produtos, beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui? Né? Basicamente, eu estou pegando a minha lista e eu estou dando um append, nesse caso, ok? Aí de um nome e descrição de produto, estou fazendo 2 vezes aqui, beleza? E depois, né, eu estou fazendo uma asserção, né, um assert, para verificar se o length, né, do produtos, né, se é igual a 2, né? Se os meus produtos, né, eles conseguiram serem inseridos com sucesso, né? Verifica aqui que existem 2 produtos, beleza? Depois eu limpo os produtos, ok? E a minha lista, né, de produtos, ela deve estar vazia, beleza? Na parte de listar produtos especificamente, né? Como é que a gente está fazendo aqui? Né? Eu estou novamente aí incluindo um produto, beleza? O que eu estou fazendo nesse caso? Estou usando a função listar produtos e estou colocando aqui na variável resultado, ok? E aqui eu estou verificando se de novo o length nesse caso aqui está igual a 1. Por quê? Porque eu só adicionei um produto.
beleza? E depois, né, eu estou verificando certinho aqui, né, o index 0, né, sempre array, né, ele começa aí no 0 aí na maioria das linguagens, ok? Eu estou verificando se o nome, né, referente à posição 0, como eu só tenho um produto, né, e aqui eu tenho que verificar se o nome está de fato produto 1, que eu cadastrei aqui anteriormente, né? A partir desse momento a gente entende, né, que meu listar produtos também está certo. E o cadastrar produtos, né, a gente também aqui está pegando o dados, né, a gente está colocando esse cara aqui, beleza? Associando a variável dados. Depois o que estou fazendo? Eu estou fazendo uma desconstrução desse cara aqui, do dados, a partir da chamada da função de cadastrar produto, né? Então estou jogando o status dentro do status e o produto, né, que é o meu produto de fato aí, que foi cadastrado, beleza? Então aqui estou fazendo um assert no status, que ele foi de fato inserido com sucesso, né? Então tem que ser 201, beleza? E o meu assert, né, eu estou verificando aqui o nome e a descrição, se eles estão corretos, beleza? E aqui eu estou fazendo mais uma validação, né? Eu estou colocando aqui, por exemplo, dados incompletos, né? Simplesmente colocando o nome, por exemplo. Beleza? Então, eu tenho que verificar aqui se o meu status é igual a 400, né? E se está retornando essa mensagem, né? Isso aqui são tudo testes unitários, né? Então, se a gente vê aqui, em algum momento, olha só, né? A gente está fazendo esse tipo... O meu sistema, ele faz isso, de fato. Ok? E os meus testes unitários, eles garantem que a minha função específica aqui está funcionando. Beleza? Isso é bastante importante de entender quando a gente fala em testes unitários. E aqui, testes unitários, na verdade, nem exatamente o foco, porque normalmente aí quem faz os testes unitários são os próprios desenvolvedores, beleza? Mas é bastante interessante aí de qualquer profissional na área entender qual que é a lógica, como é que funcionam os testes unitários, né? Então, a lógica principal aqui é testar cada uma das funções, testar as partes do nosso software, sem ter nenhum tipo de dependência de ah, de, de banco de dados ou qualquer outra coisa, beleza? Não podemos ser dependentes na maioria das vezes. Perfeito? Legal. Como comentei antes, né? Testes unitários, base da pirâmide. Então a gente vai começar a subir a parte da pirâmide, né? A gente vai para os testes de integração. Aqui é bastante importante que o que funciona, o que acontece nesse caso. A gente precisa, nos testes de integração, aí sim a gente está testando, a gente vai ter dependências já, na maioria das vezes, beleza? Então aqui eu também estou utilizando aí o PyTest, beleza? É aqui bastante importante que eu estou, de fato, subindo o meu app test, né? Meu app test, né? Que se a gente for aqui no app principal, né? Eu tenho aqui um app test, que é o nome, vamos dizer assim, né? Dentro de um contexto ali do Python, utilizando o Flask, ok? Que é a biblioteca library que eu estou utilizando aqui para fazer essa parte no back-end. É um app de fato, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou construindo, levantando o meu app de fato, beleza? Então vocês entendem que tem de fato uma dependência aqui. Eu preciso subir o meu software para conseguir testar esse tipo de coisa, beleza? E aí sim, nesse caso, né, aqui eu estou fazendo uma, né, utilizando as fixtures do PyTest, beleza? Por exemplo, essa fixture aqui, né, quando é auto-use igual a true, por exemplo, quer dizer que esse cara aqui ele vai ser executado antes aí de cada um dos meus testes que vão ser de fato executados, né? Que aqui eu também tenho dois testes, um de cadastrar produto e outro de listar produtos, beleza? Então aqui vocês podem ver que aí sim ele já está fazendo requisições nos meus endpoints, ok? Por exemplo aqui o produto, né? Eu estou fazendo um client que é esse client aqui, beleza? Que é o client que ele vai ser meu app de fato, beleza? E a partir desse momento o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um post aqui, certo? No endpoint cadastrar. E aqui eu estou passando o JSON correspondente a isso, né? Que é o nome e uma descrição aí de algum produto. Beleza? E a partir desse momento eu estou fazendo um assert, response status code igual a 201 e, obviamente, vendo se meu response, né, se meu JSON retornado foi produto teste, descrição, descrição, teste. Beleza? Legal? Esse cara aqui, na verdade, eu tinha feito só alguns testes anteriormente e a gente não precisa. Legal. Perfeito, né? Esse é o primeiro teste. O outro é o listar produto, né? Então, aqui eu estou fazendo
um post. Primeiro estou cadastrando aqui um produto e depois eu estou fazendo aqui um get, né, nesse endpoint produtos aqui. Beleza? Então, estou verificando se ele retornou 200, se o length do response JSON é igual a 1, e aí fazendo a validação dos dados especificamente. Vocês entendem que nesse caso, né, inclusive se não fosse apenas uma lista, né, como eu sei, a lista de produtos, se eu tivesse um banco de dados nesse momento, eu precisaria ter meu banco de dados no ar, provavelmente, para fazer esse tipo de validação. Porque eu estou testando a parte do back-end. Isso aqui, né, eu não estou fazendo nenhuma validação de front-end aqui nesse caso. Não estou fazendo nenhuma validação na tela. É tudo a parte back-end. E isso também é uma das grandes mágicas, né? A partir do momento que a gente consegue aí separar isso muito bem, a gente entende de fato como as coisas funcionam por debaixo dos panos. Beleza? Então, legal, né? Isso aqui é um teste de integração. Por que um teste de integração? Porque meu sistema ele não precisaria estar no ar, né? Porque o meu próprio teste levanta esse meu sistema aqui, ok? E eu não faço nenhuma requisição direta pelo browser, por exemplo, alguma coisa assim. Ok? Isso é tudo integração por debaixo dos panos. Beleza? E aí eu tenho um outro nível, né? Que a gente costuma aí, a gente pode fazer testes, né? E dependendo aí da lógica que vocês utilizam, né? Que é o teste de API de fato. Nesse momento, aí sim eu preciso ter o meu teste no ar. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, isso. Eu tenho o meu back-end no ar, ok? Ele está sendo executado aí no meu localhost 5000. Perfeito? E esse back-end ele é executado a partir do app principal, obviamente, que é o meu back-end, né? O código no meu back-end. Legal? Então, voltando aqui para o teste de API, beleza? Eu estou definindo uma base URL aqui, ok? E aqui eu estou fazendo novamente aí o PyTest Feature do AutoUseTrue, que ele vai ser executado aí antes de cada uma das minhas requisições, de cada um dos meus testes. E aqui sim, olha só a forma que eu estou fazendo diferente agora. Eu estou fazendo um request diretamente para minha base URL para o endpoint cadastrar. Vocês veem que existe uma diferença considerável quando a gente fala aqui um teste de API mais real para um teste de integração. Aqui a gente precisa entender algumas coisas mais baixo nível de como é que o código funciona, enfim, para conseguir fazer isso aqui funcionar. No meu teste de API já é mais alto nível. Eu simplesmente preciso saber meu endpoint, eu faço algumas validações, né? Eu não preciso me preocupar em subir minha aplicação, em instanciar coisa, em fazer mock, enfim, ok? Porque tudo isso aqui já vai estar no ar a partir da minha aplicação. Minha aplicação está de fato rodando e eu bato, vamos dizer assim, esses testes diretamente na minha aplicação que já está rodando na minha máquina, no meu localhost 5000. Beleza? Vocês percebem essa diferença? É bastante importante entender essa diferença e aí sim, em cada um dos contextos, né, que vocês estão trabalhando, entender onde se aplica um e onde se aplica outro, beleza? Então esse aqui é o conjunto de testes mais completo, ok? Talvez, nesse caso, nos testes de integração, não teria necessidade de fazer esse teste de integração, simplesmente poderia ter apenas testes unitários nos meus testes de API. Eu não estou fazendo nenhum teste diferente aqui, ok, que eu não poderia estar fazendo, que eu não estou fazendo aqui, porque aqui é a mesma forma, né? Eu estou fazendo um cadastrar produto e um listar produto de uma forma mais real, da forma como o meu front-end ele vai estar utilizando o meu back-end depois, como ele vai estar se comunicando com o meu back-end, beleza? Então o meu outro teste aqui é o request post, beleza? Cadastrar, legal. Estou fazendo aqui, estou mandando esse JSON aqui, depois estou fazendo algumas validações. Beleza, eu estou pegando o response, estou fazendo a validação 200, né? Que é a partir do get, né? A partir do listar, né? Ele sempre vai retornar com sucesso, nesse caso aqui, o 200. Beleza? E aqui eu estou fazendo de novo a validação, né, do length desse caso, né? Então eu tenho aí dois produtos cadastrados, um no index 0 e um no index 1, e estou fazendo a validação aí desses dados. Perfeito? Aí fica um teste 100% funcional. Perfeito? E vamos executar esse teste, né? É muito simples, né? Simplesmente eu só preciso colocar PyTest, que ele vai pegar, ele vai localizar aí todos os meus testes, né, que estão aí dentro do meu projeto. Beleza? Então eu tenho 4 testes aí unitários
dois... Não, são 3 testes unitários, 2 de integração e 2 de API. Beleza? São 7 testes e todos passaram aí com sucesso. Perfeito? Então, essa aqui, no final das contas, é a mágica da coisa de fato acontecer. Vocês percebem que eu construí de fato um back-end e eu estou testando esse back-end. Eu estou garantindo que meu back-end está funcionando. Beleza? Vamos fazer um teste aqui bem rapidinho. Qual que é a grande mágica aqui, né? Eu vou parar aqui minha aplicação, meu back-end. Eu vou vir aqui no meu app principal, beleza? E vou fazer alguma mudança aqui, beleza? Eu vou tal, por exemplo, eu vou simplesmente aqui, ó, vou colocar aqui que agora é nomes, beleza? É uma alteração extremamente simples, ok? Eu vou salvar esse cara aqui, mas se os meus testes eles foram bem feitos a nível unitário e de API nesse caso, provavelmente ele já deveria pegar esse erro. Ok, então vou subir aqui meu app principal de novo, meu back-end, legal, e vou executar meus testes. Vamos ver se os testes eles vão quebrar, ou pelo menos um teste vai quebrar. Vou estar executando aqui os meus testes. E olha só, 3 testes falharam. Ok, justamente, ó, já dá para ver aqui, ó, key error nome, né? Então, meus testes eles estão realmente bastante aí bem feitos, né? Eles estão cobrindo aí meu sistema de uma forma bem completa. Isso que é a mágica das coisas, a gente tem que entender o nosso sistema, tanto da parte de back-end, né? E para quem estiver fazendo os testes unitários, vai ter que entender muito da questão de código, o que vou testar, tal. Pode ser aplicado, por exemplo, a questão do TDD, beleza? Então essa que é a mágica dos testes acontecendo em tempo real, né? O que realmente é necessário. Perfeito? Então seria isso para essa segunda aula, né? Então a gente falou bastante sobre os testes da parte do back-end, né? Unitários, integração, API. Né? E se eu abrir aqui, né? Eu já tenho aí um cronograma aí dos próximos vídeos. Eu tenho bastante coisa aí que a gente vai estar vendo, beleza? Então aqui eu falei sobre os testes de API e testes unitários. Conversão do Playwright de JS para de JavaScript para TypeScript realmente foi bem simples nesse nosso caso, né? Porque a sintaxe que mudou aqui dos testes realmente é muito pouca, né? Essa aqui é a sintaxe do JavaScript, né? E do TypeScript basicamente só mudou aqui a forma de como é que é feito o import, ok? É uma mudança bem sucinta, bem tranquila, então nem vale a pena fazer um teste, explicar melhor sobre isso, né? Mas a questão é que nas próximas aulas, né, quando a gente entrar na parte de front-end, a gente já vai estar utilizando o TypeScript com o Playwright, né? De forma aí bem geral, né, as melhores, né, as linguagens de programação que mais se adequam aí ao Playwright, né, que a maioria do pessoal usa, ou vai ser aí de fato o TypeScript, por N motivos, e o próprio Python aí também, que é bastante utilizado no contexto do Playwright. Beleza? Mas voltando aí ao plano de aula, né, então na próxima aula, né, no próximo vídeo a gente vai falar sobre GitHub Actions, falar um pouco da arquitetura dos testes, ok, de como é que isso aqui está estruturado. Será que isso está legal? Será que meus testes, né, esse teste da API, integração e unitário, realmente todos precisariam existir? Né, eu já comentei um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo que talvez não. Talvez o de integração nesse caso não faça muito sentido. A gente vai estar explorando aí numa aula posterior. Eu vou fazer alterações no software, né, entender como é que funciona o processo de negócio backlog, planejamento dos testes, né, quando a gente faz uma alteração no software, indo o processo de regressão, performance, inclusão de inteligência artificial no processo, atualização dos testes unitários nesse caso, né, porque a gente vai fazer uma alteração, como é que eu vou atualizar meus testes unitários, BDD, atualização dos testes de API também, atualização dos testes front, melhorando o sistema para testar melhor, né? Isso acaba muitas vezes sendo necessário também, ok? Questão de testabilidade, né? E incluir também alguma funcionalidade dentro do meu sistema para fazer uma análise aí dos produtos cadastrados e jogar para a API do OpenAI, por exemplo, né? Então a gente vai fazer uma integração real do meu sistema aí com o OpenAI, com o ChatGPT, para ver como funciona e também como testar isso aí
na prática, né? Esse é o plano de aula, né? Aí a previsão dos próximos vídeos, mas com certeza aí tem bastante coisa para explorar, né? Outra coisa que provavelmente vai ser feita é jogar aí ao invés de ser uma lista de produtos, né? A gente vai estar utilizando um banco de dados para estar trabalhando com esses produtos cadastrados, ok? A partir daí a gente começa, né? Se quiser, né, se entender que o negócio faz sentido, a gente consegue expandir esse sistema aí e vendo como é que os testes eles se conversam nesse contexto. Perfeito? Então seria isso. Espero que tenham gostado aí dessa explicação, né? Porque uma coisa que eu vejo bastante é muita teoria, né? Principalmente questão da CTFL, né? Dos sílabos, né? Pô, fazer teste de integração e tal. Mas aqui a gente está vendo de fato na prática como é que funciona. A gente está vendo o sistema e como testar esse sistema aí na prática, tanto de integração, unitários, API, front-end aí nas próximas aulas também. Beleza? Então seria isso. Deixe comentários aí também de sugestões de aulas, né, de vídeos sobre esse contexto aí, dentro do sistema, dentro dos testes, que eu também vou estar considerando aí para construir os próximos vídeos também. E também, obviamente, né, qualquer sugestão, enfim, deixe nos comentários aí também. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.